Ok. Nós estamos no capítulo 80, né? Ainda, né? Por isso, não direi ao homem moderno, destrói a riqueza, sê pobre, mas lhe direi que se encaminhe gradativamente, e só aos poucos poderá conquistar a perfeição. Comece a livrar-se da escravidão do supérfluo, do moderno frenesi da riqueza, o mais das vezes conduzido a complicações antivitais. Isso, sua voz está falando há 100 anos atrás quase, gente, 95 anos atrás, e é extremamente atual isso, ainda continua extremamente atual se não for mais, né? A maior boa parte das coisas que a gente vive no nosso dia a dia é completamente supérfluo, não é essencial, e muitas das vezes a gente vê que muitos dos nossos sofrimentos, entre aspas, né, são por coisas extremamente supérfluas, né? E isso é muito interessante, né? Vamos, como se diz assim, eu tenho que fazer tal coisa, eu tenho que ter tal coisa, eu quero ter o carro do ano, quero ter o... Nossa, aqui me veio a ideia daquele ex-presidente do Uruguai, aquele... Mujica? Mujica. Mujica falando, é fantástico, viu? Quando você ouve ele falando. Ele é um cara iluminado, realmente. Jair, fala. O que acontece? Veja só que coisa interessante. Tudo é fruto da nossa evolução, como nós estamos aprendendo, né? Então, tem Jesus assim, vende tudo que tens e me segue. Isso aí foi padrão para muitos séculos. E aí nós tivemos São Francisco e outros santos que têm essa capacidade de se despojar. Mas nós, humanos, não temos essa capacidade. Então, o que ele fala? Destrói a riqueza e ser pobre. Isso aí gerou muito trauma em muita gente, porque depois veio a revolta, como eu já li um livro do cara que ficou revoltado porque seguiu os ensinamentos de Cristo e se ferrou todo porque ele não estava preparado. Então ele dá a dica aqui, olha só que coisa interessante. Mas lhe direi que se encaminhe gradativamente, porque só aos poucos a gente vai poder se desprender desses bens materiais que já perduram na gente durante milênios. E não vai ser assim em um clique, só o São Francisco e outros santos que poderão. Então a gente tem que se desprender gradativamente, como ele fala, isso é sabedoria. É só isso que eu queria falar. Aí não gera trauma, não gera nada, entende? Insatisfação, revolta e tudo mais. Mas é uma coisa muito gradativa, né? Eu estava vendo ontem e me espantei, né, com toda essa comoção, né, da eleição do novo Papa e tudo. Aí eu estava pesquisando, estava vendo, né, as reportagens. Aí a homenagem dele, né, de Leão XIV a Leão XIII. Leão XIII foi o primeiro Papa que não era rei. Quer dizer, até Leão XIII, todos os papas eram reis. Então, a igreja era um símbolo de poder e riqueza, puramente. E isso foi se modificando. E agora está entrando na era que os papas não são mais nem exclusivamente italianos. A diversificação pelo mundo. Então, isso a gente vai chegando aos poucos. Mas, assim, são parcelas ainda pequenas que vão entendendo isso. O grosso, né, a maioria da humanidade ainda pensa dessa forma. Então, quando o Paulo chamou a atenção, se ele escreveu isso há 95 anos e é tão atual, é atualíssimo, porque a maioria das pessoas com que a gente convive ainda estão preocupadas exclusivamente com o supérfluo, em realizar as coisas que vão fazer elas serem aceitas pela sociedade e esquecem de ser o que são, o que tem no seu interior.
na sua intimidade, a preocupação maior ainda para a maioria é ser aceito pelos padrões que a sociedade distorcidamente impõe. E isso aí leva tempo, muito tempo, para alguns séculos, para outros milênios. Quando ela não custa muito esforço, custa em desonestidade e jamais paga o que exige. É uma arma de dois gumes que se facilita a vida, constitui também uma cadeia que a oprime. A sociedade moderna está esmagada pelo peso de hábitos custosos e supérfluos. É uma corrida à multiplicação artificial das necessidades, escravidão real, alegria efêmera, porque se desvaloriza com o costume. É bem isso, né? Ele fala assim, quando ela não custa muito esforço, custa em desonestidade, jamais paga o que exige. Você lembrou aí um aspecto interessante, né? Como o mundo ocidental, né? Falando aqui o mundo ocidental, ele ainda tem muita influência da Igreja Católica. Você segue a eleição do Papa, a cobertura é muito grande. E realmente, pelo menos os dois últimos papas, né, eles fizeram um voto de pobreza, que tanto Francisco como o Leão XIV, eles fizeram um voto de pobreza, né, que são dessas ordens franciscana, agostiniana, né, em que não tem nada no nome dele, né? Então, do jeito que veio, do jeito vai voltar, em termos materiais, né? E é realmente diferente do que você colocou aí dos papas anteriores, né, que eram reis, né, os antigos. E agora essa diversificação é muito boa para o mundo, né? E eu gosto também porque ficam os apocalípticos de plantão, que ficam falando que o último Papa vai ter um nome assim, um nome assado, aí vai quebrando todas essas profecias meio sem muito sentido, né, meio apocalíptica, né, o tempo todo esperando o fim do mundo, e a pessoa fica esperando acontecer alguma coisa externa para mudar internamente. A gente não tem que ficar esperando nada externo, não. A gente tem que mudar agora, já, né? Diga. Existe uma coisa que eu fico questionando muito, que como é que vai ser. Porque o que acontece? Tempos atrás, você ter um chuveiro era uma coisa assim, sabe? A casa tem chuveiro, a casa tem água quente. Então, era objeto da sociedade de ambição, sabe? De disputa. Hoje em dia, está tudo tão generalizado. Então, eu acredito que com a tecnologia vai nivelar esses anseios que a gente tinha antigamente, no nosso passado, como ele fala aqui, né? Então, o que eu acredito? Eu acredito que por essa abundância de recursos, abundância de camisa, de roupa, de tudo que é bens, eu acho que você vai ter um despertamento para falar assim, pô, essa vida não é isso. Isso aqui está muito fácil, porque antigamente para você conquistar era difícil. Então havia uma valorização, isso está acabando. Então, acredito que a própria tecnologia dessa abundância vai levar ao quê? A pessoa se voltar, entendeu? Se descobrir que existem outros valores além desse, que fica em primeiro plano, é só isso. Eu vi recentemente, fiz uma atividade com os calungas aqui em Cavalcante, aqui no norte de Goiás, aqui. Vamos fazer uma atividade na universidade. E teve uma fala de um calunga lá, que já terminou o curso superior aqui no IB, tá fazendo mestrado, né? Mas ele colocando que lá dentro da comunidade, eles não têm muitos bens assim, tipo televisão. Por quê? Porque é mais difícil. Você tem um rádio, você tem mais uma coisa que eles não faltam é comida, né? Porque eles plantam o que eles precisam, né? Então eles
e isso não é registrado no questão do comércio, né? Então, conclusão, quando chega aquelas pessoas que vão medir o índice de riqueza, vai medir quantas televisões você tem, quantos computadores você tem, quanto não sei o quê, qual é o seu salário? Não tem salário, porque a gente vive da terra e vai na base do escambo, da troca, e ele falou assim, a gente tem sempre festas, ou seja, temos todas as condições de ser felizes, e muitos de nós somos felizes brigando, lutando, como todo mundo em qualquer outro campo, né? E só que isso, na atual sociedade, se você for fazer uma mensuração, nós estamos abaixo da linha da miséria, né? Pelas medidas do Estado, né? Mas nós não somos miseráveis, nós temos tudo que a gente precisa para viver essencialmente. Isso é a fala deles, né? Isso é muito interessante, porque se você vai numa comunidade alternativa dessas ecovilas, né? Nessas ecovilas, recentemente eu vi uma pessoa falando do interior da Bahia, ela mora numa ecovila, e que ali o Estado chegou ali para fazer mensuração e descobriram que eles estavam abaixo da linha da miséria, porque eles não tinham televisão, poucos tinham geladeira, os bens tecnológicos quase eles não tinham, né? E como eles plantavam muito, a maior parte do que eles comiam era do que eles plantavam, né? Existia pouca circulação de dinheiro, conclusão, eles estavam abaixo da linha da miséria. E eles estavam ali todos felizes, cantando, comendo, se alimentando de forma saudável. Ele falou assim, parece muito com isso aí que a sua voz está falando aí, né? Essas mudanças de valores, né? Isso me lembrou muito a questão do Butão, né, que há algum tempo atrás foi considerado o país mais feliz do mundo. E o mais interessante era que o PIB deles não era avaliado por questões econômicas ou materiais, como a maioria dos países, que confundem qualidade de vida com aquilo que você tem ou pode ter. O PIB deles era medido lá por uns fatores de felicidade da população. Agora eu não lembro direito, né? Já tem tempo que eu li a matéria, mas era quanto mais feliz a população era, mais alto era o PIB. Não é PIB, né? Eles tinham um outro nome, né? Mas é que eu não lembro. Então, essa é a questão. A gente entender que a nossa qualidade de vida não deve, não pode ser medida por quanto a gente tem, pela materialidade que a gente adquiriu durante a nossa vida, mas do ganho espiritual, de quanto a gente se aproximou da felicidade plena, da alegria de estar junto, plantando, colhendo, comendo o que a gente produziu, não quantas televisões ou quantos computadores a gente tem no quarto, qual é o carro que eu tenho, quanto eu tenho no banco, se eu consigo comprar dólar, euro. Então, essa distorção fortalecida, antigamente era mais no mundo ocidental, mas na Ásia, no mundo oriental, agora também os valores econômicos estão muito fortes. Então, essa é uma mudança, é a chave que a gente precisa mudar, que vai ser mudada em algum momento do caminho da humanidade, mas que ainda não se começou a mexer de fato nisso. Algumas pessoas já despertaram para isso, sim, mas até essas que já despertaram para isso sofrem positivos dessa cultura de que qualidade de vida é ter ganhos materiais, ter ganhos financeiros. Isso ainda é muito, muito forte. E não basta ter excesso de roupa, facilidade de tecnologia. Enquanto 1% da população detiver quase toda a riqueza do mundo, essa distribuição vai ficar muito difícil de ser feita igualitariamente para que todos se tornem não apenas similares, mas iguais. Sim. Essa discussão, vou até abrir a câmera aqui para ver vocês. Essa discussão me traz muitas reflexões, muitas inquietações, porque a gente não está falando só do dinheiro, né? E, ao mesmo tempo, é um sistema, né, onde funciona, né, como o meu pai dizia,
o dinheiro é a mola do mundo. Então, eu acho que ele estava muito certo em dizer isso. Mas, dentro dessa nossa perspectiva, isso não satisfaz, né? Isso não satisfaz. E eu vejo muito que tudo isso começou a rolar de uma forma muito fortemente a partir da mentalidade que o homem é o dono da terra. E a sua prole e gerações futuras são as herdeiras legítimas da terra. E algo mais importante na vida do que a terra não existe, né? É o espaço de existência da gente. Então, é uma coisa que eu luto muito na minha cabeça, porque, inclusive, nesse sistema que a gente vive, mesmo com pessoas que já despertaram para o valor da Mãe Terra como mãe, né? Dentro dessa perspectiva mais existencial ou subjetiva, mas mesmo pessoas que falam sobre isso com tanta propriedade, o que eu vejo também é que a coisa do quanto mais tem, mais quer, isso também vale para as questões da terra, né, de latifúndio. Então, eu fico meio desesperançosa, decepcionada também, porque se não houver dinheiro, não tem terra. Então, como é que a gente sai disso, né? Viver numa comunidade alternativa, eu acho que é um bom caminho para mim. Mas também, claro, tem seus conflitos, né? Mas eu fico imaginando isso para mim. Eu fico mesmo. Porque mesmo dentro das famílias, a gente sabe que as questões relacionadas ao ter financeiro é algo importante e até decisivo para o próprio bem-estar das pessoas e das relações. Então, para mim, é um negócio que tem vindo à minha cabeça de uma maneira muito forte. Tenho vivenciado esses conflitos muito fortemente e queria compartilhar aqui com vocês. E isso que você colocou é tão interessante que quando as comunidades originárias aqui da América, os indígenas, né, quando veio esse pensamento de dinheiro, como o dinheiro massa produtor, ou como se a gente fosse dono da terra, né, a gente mal é dono do nosso próprio corpo, vai pensar na terra, né? A terra é que é dona da gente, porque depois que a gente morre, a gente volta para a terra, né? É o contrário. Então eles achavam estranho quando os europeus aqui chegaram e perguntaram: de quem é essa terra? De quem é essa terra? Essa terra é da natureza, não faz sentido, né? Não fazia sentido para a cabeça dele alguém ser dono de um pedaço de terra. Para os indígenas, isso não fazia sentido, assim, era completamente disruptivo, porque como você ser dono da terra? Eu sou dono desse pedaço. Não faz sentido o que você está falando, né? É sem nexo. Então se não tem dono, eu estou tomando posse. Porque era tão assim nonsense para eles essa visão materialista dos europeus que assim, esse povo é maluco, né? Eu vou deixar isso para lá porque eles são meio doidos da cabeça, né? Achando que é a civilização, né? E você não tinha gente que era dono da terra, no sentido de que esse pedaço é meu, aquele pedaço é seu, né? E não tinha essa questão do dinheiro, você tinha cada um. Eu gosto muito de pensar no Star Trek, né? No Jornada nas Estrelas, onde cada um faz o seu trabalho, né? No que ele é expertise. Mas ninguém vai passar fome, ninguém vai passar frio, todo mundo vai ter onde morar, né? E pronto, acabou, né? E, não, mas o quanto que você tem de dinheiro? Que? Não sei o que é isso. Naquele filme La Bella Verte, ou esqueci o nome em português, era muito engraçado, é um filme francês que fala sobre um extraterrestre que vem para a Terra e eles não entendem, né? Eles fazem um trabalho bacana, não entendem o que é esse negócio de dinheiro desse povo.
Como? Um pedaço de papel? Um número no banco? Que maluquice é essa? Não faz sentido. E realmente, se a gente pensar, né? Andréia, te ouvir agora foi como música, porque é exatamente isso. Nós aqui juntos pensamos mais ou menos semelhante e temos propósitos mais ou menos diferentes de grande parte das pessoas que a gente conhece. Mas nenhum de nós vai convencer ou arrastar ninguém por um caminho que ele não queira. A mudança é justamente como você está descrevendo. Cada um vai começar a se achar estranho, vai se achar que é uma situação totalmente fora de propósito, vai se achar um ET, um extraterrestre naquelas situações, e esse incômodo inicial que vai começando a dar em cada um, que vai fazendo a gente se modificar. Então, você já está nesse processo, eu em outras fases, o Paulo, a Sani, cada um aqui já tem os seus incômodos, não necessariamente em relação aos mesmos pontos de vista, mas em relação ao que a humanidade criou na nossa mente de realidade, que a gente vai vendo que, mas não deve ser assim. Tem um caminho melhor, tem um caminho mais lógico. E isso vai te fazendo mudar. Vamos supor que você realmente se encaminhe para uma dessas ecovilas. Sua vida muda totalmente. As pessoas ao seu redor não vão entender absolutamente nada, vão criticar horrores. Mas isso vai te fazer cada vez mais bem. E isso vai te gerar cada vez mais questionamentos. E esse outro ponto, por que é assim? Por que não é diferente? Pelo que eu entendo, pelo que eu acredito, por que isso é assim, não é daquele outro jeito? E é exatamente esse o processo que cada um de nós, e quando eu digo cada um, não somos só nós aqui, a população inteira da Terra vai passar. Por isso que se fala que o projeto lá de transição planetária vai demorar anos incontáveis no nosso questão de tempo. Porque precisa que cada um desperte. É como o Paulo falou no início, o nosso crescimento, a nossa mudança vem de dentro para fora, não é de fora para dentro. Então, quando cada um começar a se questionar por que assim, por que assado, ou começar a se perguntar quem sou eu de fato, ontem a gente até discutiu isso e leu um texto sobre isso, né? Qual dos meus melhores amigos ou qual dos meus maiores inimigos chegaria mais perto de uma descrição fiel de quem eu sou? Nenhum deles, só você mesmo pode dizer quem você é. E quando a gente se conscientizar de quem nós somos, naqueles momentos em que ninguém está olhando para a gente, quando não tem ninguém tendo noção da nossa existência, quando o único ser que nos olha é Deus, as nossas ações, nossos pensamentos, as nossas palavras vão dizer quem nós somos. E a partir daí que nós vamos construir um novo mundo. Eu acho, assim, acho interessante o texto que o Paulo leu, do Pedro Baldi, quando ele fala a palavra gradativamente. Gradativamente realmente é muito forte, até dentro da gente mesmo, né? Porque a gente tem essa ideia muito linda, maravilhosa, mas dentro da gente, às vezes, a gente se pega, porque não é, né? É em vários aspectos que a gente tem esses apegos, que viram apegos, são apegos materiais. Se a gente parar para pensar, a gente tem muitos deles. E em relação à questão de terra, né, bens materiais, isso tudo, né, quando você passa por esse processo de inventário
inventário de alguém que falece e deixa muitos filhos e tal, isso e aquilo. E quando termina-se o inventário, você está já tão desesperado que você fala, não quero ter mais nenhum bem na minha vida, porque ter esses bens, eles geram, né, todo o processo de ter, depois o processo de dispor, é tudo muito doloroso, mas ele está dentro desse sistema que a gente está vivendo diariamente e do qual a gente, às vezes, é enganchado em todos os momentos. E aí, às vezes, quando fala muito do dinheiro, fala disso tudo, eu vejo assim, o problema não é o dinheiro em si, né? O problema somos nós, como tratamos ele, né? A gente deixa, eles, volta e meia, né? A gente ouve falar isso, que a gente deixa ele virar o rei, né? A gente não o utiliza, né? Porque dentro desse planeta em que você vive de trocas, de tudo isso e aquilo, é natural, às vezes, que tenha esse tipo de... Mas como que a gente age, né? Eu acho que está mais dentro da gente do que a culpa do dinheiro, ou da matéria, ou disso, daquilo, mas de como eu vejo isso, é como eu atuo diante disso, como eu sinto isso. E eu vejo, Diva, me vejo muitas vezes agarrada em alguma coisa ou outra, na qual eu vejo assim, como eu ainda tenho apegos materiais muito fortes ainda, né? Do qual aí a gente fala assim, né? Como já estava falando, Francisco está lá longe, né? Francisco é outro ser, nós somos seres humanos. Mas e aí eu fico me perguntando isso, como nós, como seres humanos, hoje, podemos gradativamente ir colocando devido valor à propriedade, devido valor ao dinheiro, sem nos deixar, tentando nos, sei lá, melhorar, não é bem melhorar o termo, mas desapegar, né, de tudo isso, que é muito gradativo, eu vejo. Poxa, o tempo corre, né, gente? 8h30 já. Conseguimos ler um parágrafo hoje, né? E olha que vai passar agora, ele vai falar assim, há uma pobreza econômica que pode ser amplamente ser compensada por uma grande riqueza moral. Como existe uma miséria moral que nenhuma riqueza poderá jamais preencher. Né? Isso que ele está falando aqui, né? Existe uma miséria moral que nenhuma riqueza poderá jamais preencher. O cara pode ser bilionário, trilionário, né? Mas isso não quer dizer que ele vai ser alegre, que ele vai estar em paz consigo mesmo, né? Que ele vai se sentir realizado internamente. Né? Então, quando a gente passar a dar valor mais para a riqueza moral, para a riqueza interior, né? Riqueza no sentido de para que você está aqui, né? Qual é o seu objetivo, né? E às vezes troca, né? O meio, né? O sistema econômico é só um meio, não é um fim, né? O dinheiro nunca foi fim, né? A riqueza material não é fim, é só um meio, e um meio que pode ser substituído, né? Não é o único, não é único. E o que vai trazer paz para a gente, alegria interna, são coisas muito das relações, do nosso estado interior, e a gente tem muito que aprender ainda. Isso que é legal também. A gente está sempre aprendendo, sempre aprendendo. Vamos Tem uma música tem uma música de Xangai que fala: o que a gente precisa é terra, trabalho e chão.